Nós vamos ver aqui, por exemplo, que a derivada dessas funções vão ser vetores, né? Por isso que a gente estuda aqui os vetores. E nesse contexto aqui do cálculo 2, muitas vezes nós vamos precisar dar um enfoque vetorial mesmo para as coisas, né? Em geral, a derivada vai ter uma interpretação vetorial, né? Bem, essa parte da matéria também é introdutória, né? Também é preliminar. A parte principal do nosso curso vem agora, né? Vem agora, que são as funções de Rn em R. Tá? Observe uma certa dualidade aqui, né? Aqui a gente estuda as funções de R em Rn, aqui de Rn em R, tá? Essas também, esse assunto aqui também é conhecido como funções de várias variáveis. Funções de várias variáveis reais a valores reais, tá? Esse é o principal objeto de estudo do nosso curso. Essas funções que nós queremos conhecer mesmo, né? Esses dois assuntos aqui, esses tópicos aqui e esses daqui, são para servirem de ferramentas para o conhecimento desse, né? Então, para cá, nós vamos tentar trazer do cálculo 1 aquele modo de estudar funções, né? Aquelas técnicas lá do cálculo 1 a gente vai tentar trazer para cá, tá? E aí, a primeira coisa que a gente estuda também é o domínio e a imagem. Tá? Também a gente estuda as curvas de nível e o gráfico. Curvas de nível e gráfico. Aqui, nesse caso, o domínio ele é um subconjunto do Rn. A imagem é um subconjunto de R. Aí as curvas de nível vão ser curvas do domínio. Vão ser curvas sobre as quais a função é constante. Essas curvas nos ajudam a determinar o gráfico da função. No caso em que eu tenho uma função de duas variáveis, o gráfico é uma superfície, né? É um plano, é uma superfície curva, assim, né? Por exemplo, a parte superior de uma esfera, né? É um cone, né? E outros nomes. Por exemplo, tem uma superfície aqui, que é gráfico de função, que ela tem a ver com as parábolas do cálculo 1, né? Aí aqui a gente vai chamar para essa superfície de paraboloide, né? É um gráfico de função. Aí depois disso, a gente estuda o limite e a derivada dessas funções, né? O limite e a continuidade, né? Limite e continuidade. Depois, limite, a gente tenta imitar o limite do cálculo 1, a continuidade também, né? O conceito de limite, ele tem muito a ver com o conceito de continuidade. Ele vai nos ajudar a ter uma definição simples de continuidade. A definição de continuidade mesmo ela é complicada, é usando aqueles épsilos e deltas, que ninguém gosta, mas usando o limite a gente facilita, né? E usando o limite a gente vê o conceito de derivada, né? Derivada, só que aqui acontece o seguinte, você tem uma função de, por exemplo, duas variáveis, e aí você quer derivar essa função, né? E aí,
E a gente só sabe derivar a função de uma variável. Então, o que a gente faz é o seguinte: quando ela tem duas variáveis, a gente finge que uma delas é constante, e aí fica com uma variável só e calcula a derivada da função com relação àquela variável. E depois a gente faz o contrário, finge que essa outra é constante e calcula a derivada da função com relação àquela segunda, né? E é por isso que nós temos aqui no cálculo 2 as derivadas parciais. Porque se você tem duas variáveis, você calcula a derivada com relação a uma variável e depois calcula a derivada com relação a outra variável. Se você tem três variáveis, você calcula a derivada com relação a uma delas, com relação à segunda delas e com relação à terceira delas. Aí você tem então isso, as derivadas parciais. Depois a gente vê que o conceito de derivadas parciais, ele não é tão bom quanto o conceito de derivada do cálculo 1. Ele deixa falhas com relação às informações que a gente colhe da função. Então a gente precisa de um conceito melhor, mais próprio ao do cálculo 1. Por exemplo, uma função no cálculo 1 é assim: se a função é derivável, então ela é contínua. Se a função é derivável em um ponto, então ela é contínua naquele ponto, né? Aqui no cálculo 2 nós vamos ver assim: a função pode ter as três derivadas, se ela for de três variáveis, ela pode ter as três derivadas parciais no ponto, sem ser contínua naquele ponto. Então, por isso que o conceito de derivada parcial não é tão bom quanto o conceito de derivada do cálculo 1. E aí, então, a gente precisa de um conceito melhor de derivada. E aí que aparecem as funções diferenciáveis. Tá? Aí, se uma função é diferenciável em um ponto, ela é contínua naquele ponto. Aí é um conceito bom. E aí, quando você vai estudar as funções diferenciáveis, você pega uma função de várias variáveis e faz a composta com uma curva. E aí isso dá uma função de uma variável. E você se pergunta: será que se a função é diferenciável e a curva é diferenciável, a composta é diferenciável? De fato é. E aí você está trabalhando então com a situação de derivar uma composta. E aí aparece uma fórmula para essa derivada. E como é que chama a fórmula para derivar a função composta? Como é que chama? Regra da cadeia. Que vocês viram lá no cálculo 1 e aqui a gente vê também. Na fórmula da regra da cadeia, para funções diferenciáveis, aparece um vetor. Esse vetor ele vai ter um papel importante em várias situações. Ele é chamado vetor gradiente. A gente estudando a fórmula da regra da cadeia e o vetor gradiente, a gente vê que aparece nitidamente a definição de um outro tipo de derivada, a derivada direcional. Porque quando você calcula as derivadas parciais, você calcula a derivada com relação a uma variável, ou seja, com relação à direção do eixo correspondente àquela variável. Depois, a outra variável, você calcula a derivada parcial na direção do eixo correspondente àquela segunda variável. Mas se eu tivesse uma outra direção intermediária, aí eu tenho o conceito de derivada direcional. Derivada direcional. E aí a derivada direcional ela tem uma relação muito forte com o gradiente. Quando você calcula a derivada direcional na direção do gradiente, ela é máxima, por exemplo, né? Aí, depois disso, vocês estudaram lá no cálculo 1 também as funções implícitas, né? Funções que estão escondidas dentro de uma equação. E você quer, mesmo sem conhecer, mesmo sem ter explicitamente aquela função, você quer derivar aquela função. Aí, só trabalhando com a equação, você consegue a derivada daquela função. É a derivada de funções definidas implicitamente. Aqui também a gente vai ter essa situação. Então, funções implícitas. Tá? Depois nós vamos lá no cálculo 1 também, você viu que
Você pega uma função, calcula a primeira derivada, calcula a segunda derivada, calcula a terceira derivada, não é? E essa derivada de ordem 2, de ordem 3, ela tem utilidades, né? Você pode usar a derivada segunda como critério para determinar se um ponto crítico é máximo ou mínimo, se num certo intervalo a função tem concavidade para cima ou para baixo, não é verdade? Então aqui vai acontecer também, nós vamos pegar uma função, calcular a derivada parcial dela com relação a uma variável, depois calcular a derivada parcial com relação, pegar essa derivada e calcular novamente a derivada parcial, entendeu? Então você vai ter derivadas parciais de ordem superior. Esse é o nosso próximo aqui.